Oi, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui da Associação. Daqui a pouquinho já começamos. Uma carinha de fazer o convite para nossa outra convidada aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá, acho que foi. Veremos. Boa noite, Suzana. Boa noite, Miriam. Boa noite, Giovana. Nossa convidada entrando. Me parece que foi. Vamos ver. Rafa tá por aí. Boa noite, Juliana. Boa noite, França. Vamos ver. A pessoa de cara nova já chega com problemas para o convidado entrar também, né? Aqui é vida real, gente. Vai dar certo, vai dar certo. Boa noite, queridos. Rafaela tá por aí. Eu tô vendo que ela tá solicitando para participar. Daqui a pouquinho a gente já começa assim que ela tá. Oi? Pronto. Ai, que Agora foi. bom que deu certo. É isso, gente. Problemas da última hora. As duas pessoas com carinha nova já chegam com problemas técnicos. Mas deu certo. Isso que Deu. É importa. isso que importa. A gente vai começar então aqui com a nossa prece, tá? Eu vou fazer aqui, depois eu apresento a Rafa, por que estamos aqui. E é isso. Então, gente, eu vou convidar todos para fechar os olhos, para a gente levar os nossos pensamentos, entrando em contato com a espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, sempre nos guia, vibrando em sintonia com essa espiritualidade que também auxilia nesse trabalho do Evangelho no Lar, nesse trabalho de tanto amor, de estudo, de conversa sobre esses ensinamentos do Cristo. Que possamos juntos seguir em vibração nesse domingo, em mais essa semana, em mais esse Evangelho. E agradecidos pela oportunidade, nós então iniciamos esse Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, hoje nós fizemos uma invasão, eu e a Rafaela. A Emília e a Júlia nos convidaram para coordenar hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Alberto, eu sou aqui da associação, desde da barriga, já estou há um tempinho por aí. E a proposta de hoje é a gente fazer uma invasão da juventude no Instagram da associação, para a gente coordenar juntos esse Evangelho no Lar. Rafa, quer se apresentar? Sim. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Rafaela, tenho 18 anos, sou de Concórdia, oeste de Santa Catarina. E eu vou na evangelização com o Alberto, toda quinta, né, na Fé, Esperança e Caridade de Jesus. Acertei, né? É isso aí. Acertei. Enfim, e aí a gente vai fazer o Evangelho no Lar hoje. Espero que vocês estejam vibrando junto com a gente. Que seja uma ótima noite. É isso aí. Então, seguindo o roteiro de sempre, a gente vai começar então com a nossa leitura, seguindo também aquilo que já estava sendo feito nas outras semanas. A gente está lá no capítulo, e eu vou precisar pensar, porque é Alberto, número romano, 20. Oi. enquanto
pensa. Eu tô vendo que tem bastante gente que me segue que tá entrando e talvez não esteja entendendo muito. Gente, Evangelho no Lar é uma tradição espírita das famílias que a gente faz todo. Tipo, um dia por semana, normalmente é domingo, porque é mais fácil conseguir reunir a família, em que a gente lê uma parte do Evangelho e discute um pouco sobre. Então, não precisa conhecer o Espiritismo, e é até bom que pessoas que não conhecem o Espiritismo estejam nessa live junto com a gente, para poder conhecer um pouco mais e tirar algumas dúvidas que a gente sabe que surge, né, do pessoal. Enfim. Perfeito. Então tá, estamos lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os mercadores expulsos do templo. Eu vou fazer a leitura, é um trecho bem curtinho, então eu vou ler o trecho inteiro e depois a gente começa as nossas discussões. Então tá lá no item 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Isso está lá em Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, e Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Então, essa é a nossa passagem, tudo a ver com o nosso capítulo, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E eu quero convidar a Rafa para começar a fazer os comentários e a gente ir começando, então, essa conversa. Então, gente, começando por um aspecto assim mais polêmico, que quando eu e o Alberto a gente pesquisou mais, a gente percebeu que existiu assim um conflito assim de opiniões sobre que muita gente acha que Jesus foi agressivo em sua fala. Mas o que a gente traz é que, na verdade, Jesus teve uma ação energética com a situação que estava ocorrendo na época. Porque os templos estavam sendo usados de má forma, estavam sendo usados para o comércio. Então, é exatamente isso que Jesus quis impedir. Porque a gente sabe que Jesus é um espírito puro. Então, ele não tem como ele ser agressivo. Porque isso já não faz mais parte do espírito dele. Isso são coisas materiais que nós trouxemos. E talvez isso tem muito mais a ver com a nossa interpretação, com a gente, do que realmente com o ato de Jesus. Então, o que ele quis fazer é porque, assim, na época, se a gente já não está evoluído hoje em dia, na época era uma época evolutiva ou evolutória? Evolutiva, uma época evolutiva muito diferente. Então, se ele não fosse firme, se ele não falasse o que realmente era necessário, as coisas não aconteceriam como devem acontecer. E foi exatamente essa atitude energética que fez com que as coisas mudassem. Porque a gente sabe que casos de vender pedaço no céu, essas coisas, acontecem até hoje em dia. Imagina na época e se Jesus não tivesse falado dessa forma, se Jesus não tivesse agido de forma tão firme, né? Então, a gente traz essa parte de que ele quis mostrar, e também até nas pesquisas que fala, que o Templo de Jerusalém, ele estava perdendo seu aspecto religioso. E ele precisou, então, dessa postura energética para combater tais desvios que estavam ocorrendo nessa época, né, Alberto? É isso mesmo, né? E aí, acho que um ponto muito importante, muito interessante dessa passagem é que ela é realmente muito impactante. Tão impactante que ela foi narrada pelos 4 evangelistas, né? Então, é realmente uma passagem que tem uma relevância muito grande na história de Jesus, né? Na história dessa vinda de Jesus para a Terra
E é um momento realmente que a gente observa essa postura, como tu falou, às vezes meio contraditória, né? Parecendo, Jesus derrubou as mesas do templo, então, nossa, que coisa, né? Imagina, gente, chega alguém, parece quase que ele chegou gritando no templo, derrubando coisas, chutando tudo, mas é justamente isso que... Ui, meu Deus, a pessoa vai chutando o celular. Mas é justamente isso que a Rafa falou, assim, essa necessidade de existir essa postura enérgica, né? De a gente ter a necessidade mesmo, por conta da evolução, de a gente cortar o mal pela raiz, por assim dizer. Né? De a gente realmente entender de uma forma muito efetiva, de uma forma muito clara, que essa externalização da fé, por meio da simbologia, por meio da compra de símbolos, compra, como a Rafa falou, né? De pedaço no céu, isso não funciona. Né? Isso não é algo que vai efetivamente nos auxiliar nesse nosso processo evolutivo. Algo muito legal também é que essa foi uma dos primeiros grandes atos públicos de Jesus depois do seu batismo. Né? Então, de novo, Jesus já chega de uma forma muito enérgica logo nesses primeiros contatos ali, né? Então, é realmente uma forma de a gente entender isso de uma forma mais clara. Né? A Fábio colocou ali, quem conta um conto, aumenta um ponto. Que é justamente algo que a gente ia comentar também, assim, né? Uma história, ao longo das suas várias versões, ela vai aumentando, né? Então, em um primeiro momento, se a gente pensa em Jesus chegando, chutando tudo do templo, batendo em tudo, virando mesa, talvez tenha um pouco dessa forma de contar, né? Dessa forma de analisar a situação. Mas, de novo, né? Acho que eu volto naquilo que a Rafa falou, assim, Jesus era um ser evoluído, era um ser puro, então não faz sentido uma postura agressiva de Jesus, mas sim, como tu falou, né, Rafa, essa postura enérgica, essa necessidade de realmente entender a fundo essa não, essa não necessidade, essa não obrigatoriedade de você comprar alguma coisa, de você ter um elemento externo para que você internamente melhore. Né? Eu acho que isso já entra muito na outra questão que a gente traz sobre as questões materiais. Né? Eu vou parar de falar um pouco para te deixar falar, senão eu vou indo. Sim, exatamente sobre essa parte que é muito importante também, adentrando do conteúdo da passagem, que é das questões materiais, né? Que o que Jesus quis dizer e o que estava acontecendo nessa passagem. Que as coisas materiais estavam sendo levadas mais em conta do que realmente era o motivo do Templo de Jerusalém existir. Que são coisas que a gente vê até hoje em dia. Que, por exemplo, não precisa ser só com coisa material, como a gente estava falando antes de comprar pedaço do céu. Mas, por exemplo, espírita que acha que vou todo dia no centro espírita, então já está garantido que eu vou para o plano espiritual, que eu não vou passar por um umbral. Eu fiz 3 palestras em um mês, então já tá garantido o meu lugar. Eu não preciso me preocupar com nada, porque eu já sou um espírito muito evoluído. E essa passagem de Jesus vem mostrar realmente que não é assim. Que se a gente não estiver evoluído moralmente, a gente não tem um lugar garantido para nós. Tanto nessa questão material de comprar pedaço do céu, que a gente sabe que algumas pessoas acreditam nisso hoje em dia, mas o que ele quis dizer é dessas alegorias que a gente acredita que vão nos fazer ter um caminho mais rápido, como se a gente quisesse burlar a porta estreita, assim, sabe? A gente quer passar pela porta estreita, mas a gente quer pegar um atalho para ela, assim, que eu acho que é basicamente isso que a passagem traz, que é dessa comercialização da fé. Então, como estava falando nos estudos que a gente viu sobre, que do jeito que o Templo de Jerusalém ele estava sendo deturpado ali mesmo, como não sei quem foi que falou, mas enfim, por interesses materiais. E é muito nessa questão, né, Alberto, da terceirização da fé, que a gente pensa que não precisa se esforçar muito moralmente, porque, como eu estava dizendo, vou na igreja toda semana, comprei pedaço do céu, quando na verdade a gente nem não age assim no dia a dia. Fala a gente porque nós, seres não evoluídos, somos assim mesmo, de pensar nisso que
acreditando em Jesus já tá bom, a gente já tá salvo, a gente já tá melhor que o próximo. E acho que isso entra muito também na questão interna, das vezes a gente se sentir melhor que o próximo, então a gente já tá bem, a gente não precisa mais praticar caridade, não precisa mais praticar o amor ao próximo, porque a gente já tá melhor que fulaninho que faz outra coisa. Acho que o Luiz colocou ali. Entendo que forma como esta passagem foi escrita segue as características da época, uma vez que a mente humana ainda era limitada. Exatamente, porque pelos costumes limitados da época, Jesus teve que agir para que as coisas mudassem. É exatamente isso, Roberto. Eu acho que é isso mesmo, assim, e aí a gente entra muito na questão de a gente retirar o espírito da letra, né? O que que a gente consegue extrair dessa mensagem? E um dos pontos é justamente esse, né? A gente não depender das questões externas para que a gente internamente evolua, né? E aí entra tudo isso, né? As simbologias, o endesamento das coisas materiais e várias questões que entram nisso é um ponto, um pilar muito importante dessa passagem, né? E, de novo, a gente retoma aquele ponto, né? É claro que uma história contada, ela tem as suas... crescem algumas coisas, diminuem outras coisas, né? Então, a gente realmente precisa interpretar de uma maneira realmente considerando, como foi dito, né? Os costumes da época, como as coisas funcionavam, toda a estrutura judaica que ali tinha no templo, né? A própria figura dos sacerdotes, que são colocados ali no texto como também sendo esses comerciantes também estando ali envolvidos. Então entra todo o contexto, toda a estrutura social da época dentro disso. E eu acho que a forma como Jesus traz exatamente isso, né? A gente não depender de questões externas, de símbolos, de idolatrias, de dogmas, para a gente entender a nossa fé, para a gente entender como a gente internamente consegue melhorar, consegue evoluir. E a doutrina espírita traz muito isso, né? Corroborando sempre com a mensagem de Jesus. Afinal, essa é a proposta do espiritismo, né? Não ser algo que vá contrário, mas sim que vá nos ajudar a interpretar essa mensagem que já é perfeita que Jesus nos trouxe. A gente, ainda seres não tão evoluídos, precisamos de uma ajuda de interpretação mesmo, às vezes. Então, toda a bagagem da doutrina espírita vem para nos ajudar nessa interpretação, nessa análise da mensagem de amor. Lá no Evangelho também, no capítulo 17, nos é dito que a doutrina espírita não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. E corrobora muito com essa passagem de Jesus. Assim, né, a doutrina espírita não busca essas figuras externas, essas questões, figuras materiais, enfim, para ajudar nessa fé, justamente para que a gente não coloque a nossa interpretação de que aquela figura, aquela coisa material representa a minha evolução. Imagina se a gente perde essa coisinha material, né? Quer dizer que a minha evolução está perdida? Meu Deus, imagina. Né? Então, a doutrina espírita, ela busca justamente isso, a gente interiorizar esse processo. Foi colocado ali pelo... o processo educativo, às vezes, exige lições difíceis para evitar a acomodação do aluno. Eu acho que é exatamente isso, assim, né? A gente precisa realmente passar por questões difíceis, né? A evolução não é fácil, né? E eu acho que Jesus sempre vai nos mostrar o caminho, né? A forma como a gente deve seguir. E essa foi uma das demonstrações dele, né? De realmente agir de forma enérgica, agir de forma a evitar essa acomodação. Ah, não, eu estou comprando aqui essa coisa, esse meu pedaço no céu, tá tudo certo, não tem problema. Então, acho que é justamente isso. Quer falar, Rafa? Sim, eu acho que a gente tenta se apegar a coisas para justificar, às vezes, a nossa falta de fé, assim, sabe? A gente. É muito mais fácil acreditar que um pedaço no céu vai me fazer evoluir, vai me fazer ser melhor, do que a gente realmente trabalhar perante a isso, assim, sabe? Às vezes a gente esquece um pouco dessa parte interior, assim, e foca muito no externo, mas a gente não consegue evoluir se não tiver as duas partes em conjunto, assim, sabe?
Então, eu acho muito importante que a gente tenha essa visão da não comercialização da fé. Mas não só comercialização de coisas físicas, materiais mesmo, mas da gente se vender, às vezes, sabe, para coisas que não merecem a nossa atenção, coisas que não merecem o nosso cuidado. Quando às vezes a gente deixa de lado coisas que podem ser muito mínimas, por exemplo, não ter uma boa relação com a família, não ter uma boa relação com as pessoas do nosso dia a dia, assim, sabe? Tratar mal às vezes, mas tá sempre fazendo caridade para um desconhecido, sabe? Então, às vezes a gente acha que só coisas externas, fora do nosso dia a dia, que vão nos fazer evoluir. Quando, na verdade, eu acho que a evolução pelo caminho de Jesus está nas pequenas coisas que a gente faz sempre. Então, eu acho que é muito importante isso, a Giovana colocou ali. Ademais disso, tenhamos sempre o cuidado de lembrar que a letra mata, o espírito vivifica. Nada a tomar ao pé da letra, quando se trata de analisar textos religiosos. E acho que é realmente isso, que como eu e o Alberto a gente estava falando antes, que a gente não pode pensar na parte negativa ou da forma que foi escrita os textos, né, daquela época, mas sim da mensagem que a gente quer retirar. Que isso foi tanto uma coisa que eu comentei pro Alberto, que como nas pesquisas que a gente fez, a maior parte da preocupação parecia se Jesus tinha sido agressivo ou não. Quando, na verdade, deixavam de olhar o que a passagem quer dizer, que é muito significativa. Dessa pequena mensagem, a gente consegue tirar uma reflexão imensa sobre a nossa evolução. É isso aí. E aí eu reforço aquilo que a Sandra coloca ali, né? Não podemos nos desviar do caminho da fé, esperança e caridade. E é justamente essa proposta que Jesus, que a doutrina espírita nos traz sempre. A Juliana colocou fazer o bem sem olhar a quem. De novo, é exatamente isso. E eu reforço de novo o que a Giovana colocou ali. Por mais que amem um filho, às vezes o pai, uma mãe, tem de usar a energia para educar e disciplinar. E é justamente isso, né? O que a gente traz de novo, essa necessidade de, às vezes, a gente... É uma forma meio estranha de falar, mas é cortar o mal pela raiz, né? Às vezes a gente precisa de uma ação enérgica de alguém de uma forma muito clara, muito objetiva, nos falando que isso não é certo, para que a gente entenda, né? Às vezes o nosso nível evolutivo, ele precisa dessa energia, né? Para que a gente justamente entenda e consiga evoluir com isso. Né? E quando a gente pensa nessa passagem, como a Rafa falou, é muito importante a gente transpor para muito além disso tudo. Né? A gente conversou muito sobre como essa passagem ela também se aplica para os dias de hoje. Né? A gente comentou sobre como a doutrina espírita não traz essa questão dos símbolos, essa questão de uma idolatria externa, mas quantas vezes, como a Rafa falou, né, a gente deixa de olhar. Desculpa, Gilvan, a gente está falando teu nome errado, né? Desculpa. Agora a gente conserta. Como essa passagem, ela traz também questões muito atuais, né? Como a gente consegue transpor durante esse tempo todo para a nossa internalização. Né? E quando a gente pensa nessa questão do templo, na entrada de Jesus no templo, a gente consegue comparar de uma forma muito dinâmica com o nosso consciente, né? Com o nosso templo interior, com nossas dificuldades, com a entrada de Jesus na gente. E como que a gente tem recebido Jesus? E essa é uma questão muito importante, assim, né? Todos nós temos as nossas banquinhas, as nossas vendas dentro da gente. Com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, que às vezes a gente só deixa ali. Às vezes a gente não toma essa atitude de Jesus de agir de forma enérgica com os nossos defeitos. Às vezes a gente fica deixando ali, né? A gente vai aceitando, vai achando que tá tudo bem, e essas bancas, esses mercantes vão ficando no nosso interior, no nosso tempo interior. Então é sempre muito importante a gente fazer essa correlação também com o interno. Né? E apesar de a gente ter essa questão exterior ainda muito forte, sempre é importante a gente trazer para dentro, né? Para a gente olhar para dentro da gente e entender que aos poucos a gente deve sim olhar para esses mercantes internos de nós e agir de forma enérgica neles, falando, não, aqui você não pode ficar. Aqui eu vou tirar os meus defeitos e vou trabalhar
para que isso não fique assim, né? Então, é realmente, como tu falou, né, Rafa, essa passagem, ela traz interpretações muito profundas, né? Apesar de a gente ter uma passagem tão curta, ela nos leva para muitos caminhos, assim, né? A gente podia ficar a noite inteira falando sobre isso, né? Eu acho que é realmente, ela traz muitas questões e vai para muitos caminhos, né? Queres falar de novo? Sim, eu acho que é realmente isso. De, como você disse, a Suzana falou muito importante, olhar criticamente para nós mesmos e tentar melhorar. E eu acho que é realmente isso que essa passagem pode nos trazer de informação, de a gente tem que cuidar do externo, a gente não pode se vender para coisas e sentimentos e sensações que não vão nos ajudar a evoluir, mas a gente também tem que agir de forma enérgica com nós mesmos, com as nossas atitudes. A gente tem sempre que estar se corrigindo, né? Então, eu acho que, enquanto espírita, a gente tem que ser muito claro em reconhecer o quão imperfeito a gente é. O quanto a gente tem para evoluir hoje em dia, mesmo que a gente conheça o espiritismo, mesmo que a gente saiba o que é certo, o que é errado, a gente continua errando em várias coisas no nosso dia a dia. Porque se a gente não errasse, a gente não ia estar aqui. Então, a gente precisa tomar consciência disso e muitas vezes deixar de olhar para o próximo, deixar de olhar para alguém que a gente acha que tem alguma atitude errada, mas que tem uma vivência muito diferente da minha. Então, eu como espírita, eu como ser humano, o que eu estou fazendo para minha evolução? Quanto eu estou cuidando dos meus templos internos e quão enérgica eu estou agindo para evitar essas situações em que me façam estagnar na questão evolutiva, né? Então, a gente sempre tem que cuidar disso, e eu acho muito importante, tipo, esse reconhecimento que a gente tem, assim, que a gente precisa ter, de saber que a gente erra, que provavelmente a gente vai continuar tendo atitudes erradas, mas reconhecer essas atitudes, para que elas vão cada vez mais diminuindo e que nós possamos tornar pessoas melhores. Enquanto cada um está no seu processo evolutivo, a gente lembrar que a gente também está no nosso, que a gente também está aprendendo, que a gente também está evoluindo como espírito. Então, que nós possamos cuidar dos nossos templos, que nós possamos cuidar de nós mesmos para assim cuidar do próximo, né? Que eu acho isso muito interessante dessa visão que dá para ter dessa passagem, né? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, pode mandar no chat, gente. Isso, gente. Vamos conversando. E eu queria só voltar numa frase da passagem que para mim me tocou muito, que é quando Jesus fala, né? Não está escrito, minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. E volta justamente nisso, né? A gente fazendo esse paralelo com a gente hoje, é esse cuidado que a gente tem de não transformar a nossa mente, não transformar as nossas ações nesse covil, né? Nesse covil dos ladrões que são nós mesmos, né? Os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e a gente vai se auto-sabotando muitas vezes, né? Permitindo que essas dificuldades, que esses erros vão ficando e atrapalhando o nosso processo evolutivo, né? Então, muitas vezes a gente precisa, sim, dessa autoanálise, dessa autocrítica, não no sentido negativo, mas a autocrítica no sentido de entender qual que é a nossa dificuldade. A Márcia colocou ali, parabéns, jovens espíritas, pela condução do Evangelho no Lar. Momento de oração e reflexão. Obrigado. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Essa autoanálise que a gente precisa ter, e isso vai para todos os aspectos da nossa vida, né? Para o nosso trabalho, para a nossa relação com a nossa conversa interna dentro da família, conosco mesmos, nos trabalhos que a gente realiza, essa autorreflexão de olhar e tentar entender como que eu me porto, como que eu estou executando esse trabalho, será que eu estou tentando comprar meu lugar no céu numa forma com esse trabalho, né? Será que eu estou fazendo esse trabalho pensando, não, eu vou agora para o centro espírita, porque se eu for para o centro espírita, eu vou para o céu. Às vezes a gente se coloca nessa posição, né? E é justamente essa crítica interna para a gente mesmo, de novo, crítica não no sentido negativo, mas de a gente se autoanalisar e entender que a gente precisa trabalhar internamente, né? Expulsar esses mercadores, expulsar essas dificuldades para que a gente possa evoluir.
Exatamente isso. O Marcelo ali falou, parabéns, Rafaela e Alberto, pela explanação espírita com uma linguagem jovem e muito esclarecedora. Obrigada, pai e mãe. É, Estamos no nosso horário, né? acredito que sim. Queres fazer mais algum comentário para a gente encerrar? Eu acho que é isso, assim, do ensinamento que a gente pode tirar e o que a gente quis, né, transmitir para vocês hoje é da gente sempre cuidar da nossa evolução moral, a nossa evolução interna, que a gente sempre possa contribuir para o próximo, se ajudando também. E não pensando só nas questões materiais, só na questão mais rápida da evolução, porque a evolução realmente não existe de forma tão rápida assim que nem a gente pensa, né? Eu acho que alguém falou no chat também da questão de sempre precisar olhar para si mesmo, né? Então é basicamente isso. Agora são os comentários. Obrigada, jovens Rafaela e Alberto, pela reflexão que vocês apresentaram sobre o tema desta noite. Desejo uma semana abençoada para todos. Tarefa evolutiva de transformação moral exige empenho, compromisso e vontade firme. Exatamente. Lembrei que eu ia falar aqui da evolução não ser rápida, que a evolução ela exige da gente exatamente isso que a pessoa falou, foi que às vezes a gente é colocado em situações para que a gente possa nos perceber e assim evoluir. Situações que nos tiram da zona de conforto e que na hora a gente não consegue entender o porquê que a gente está passando por isso. E como que eu tô sempre fazendo evangelho no lar, como que eu tô sempre indo no centro espírita e coisas tão difíceis acontecem na minha vida. É exatamente essas coisas difíceis que fazem a gente evoluir, que podem nos ajudar, dependendo da nossa visão de mundo, podem nos ajudar na nossa evolução. Uns fofos, obrigada. Vocês são uns queridos, obrigada pelas reflexões, gratidão, muito bom, Rafael Alberto. Muitas vezes uma pequena permissividade corrói um alicerce bem feito, sem que se perceba. Sim, eu acho bem isso e também pela questão, às vezes, da nossa falta de fé, da gente se apegar a essas coisas materiais e quando a gente está nessas horas de dificuldade, a gente não sabe como agir. A gente pensa que era tudo uma mentira, que fé não é necessária, então, porque Deus não gosta de mim, e a gente se acaba se desviando do mau caminho, que é bem isso de uma pequena permissividade corrói um alicerce bem feito. Tem mais alguma coisa para falar, Alberto? Não, acho que é isso. Acho que com essa mensagem a gente fecha a noite de hoje. Acho que foi muito pertinente, assim. Exatamente. E se tiverem alguma pergunta ou se quiserem chamar a gente depois, estamos abertos para conversas. Exatamente. Gente, então, agradecemos muito pela atenção de todos, por estarem aqui juntos, pelos comentários, foi muito bom. E a gente vai encerrando, então, esse momento. Eu vou pedir para a Rafa fazer a nossa prece final, pode ser? Então, obrigada pela casa e por vocês também, por nos assistirem nessa live. Obrigada pela oportunidade de poder participar e de mostrar que os jovens não são só o futuro, como são agora. Então, com isso, vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, Senhor de amor e luz, aos espíritos protetores e espíritos amigos que aqui nos acompanham. Agradecer pela semana que tivemos, pelas oportunidades que tivemos de evoluir, agradecer por esse momento tão bonito que nos pôde trazer tantas reflexões, que nós possamos, assim, acalentar os corações que necessitavam, tanto encarnados quanto desencarnados. Pedir para que a nossa próxima semana seja muito abençoada e que a gente não desvie do caminho do Senhor, sempre evoluindo e sempre pensando no nosso interior, para assim poder contribuir com o próximo. Agradecemos a oportunidade da reencarnação, de conhecermos as leituras e obras espíritas, para que assim possamos evoluir e nos tornarmos cada vez espíritos mais perfeitos. Obrigada a Deus por essa oportunidade e que assim seja. Então é isso, gente. Obrigada por acompanharem a gente nesse evangelho hoje. Agradecemos a presença de todos e é isso. Boa noite, bom domingo para vocês, bom resto de domingo. Obrigado, gente. Boa noite.